Fala, Dev! Meu nome é Alessandro Dutra, mais conhecido na comunidade como Cachopa Web. E na aula de hoje a gente vai continuar desenvolvendo aquele projetinho que a gente tem do back-end, né? A gente está construindo aqui com o Delphi, né? E a gente vai passar a desenvolver agora as partes das rotas, né? Então aqui eu tenho no Insomnia aqui uma rota, né, de exemplo que a gente vai construir. Vamos começar listando as nossas mesas, né? Que vai ser a rota que vai listar como é que está o estado das mesas para a gente construir lá no Flutter, né? Conforme eu mostrei para vocês, né? Ele saber como é que é o estado da mesa, qual que é o código da mesa, né? Então é essa consulta que a gente vai fazer aqui. Então, para fazer uma consulta, eu tenho um banco de dados aqui, né? Deixa eu colocar minha câmera aqui melhor para vocês. Eu tenho um banco de dados aqui, já disponível aqui que eu fiz, né, para o projeto de lanchonete. E aqui, ó, nesse banco de dados, vou abrir aqui com o IB Expert, né? Vou mostrar para vocês como está essa tabela aqui no banco de dados. Ó. Então tem todo o projeto aqui, né? Não vou entrar em detalhes em outras tabelas aqui, mas só vamos focar aqui na tabela de mesas. Ó. Essa tabela de mesas, conforme vocês estão vendo ali no Insomnia, né? Ela está refletindo exatamente o que está aqui nessa tabela. Só não está o nome, né? Deixa eu dar uma olhada ali. O nome não, o valor. Só não tem o valor aqui, mas tudo bem. O valor a gente vai puxar de outro lugar. Mas aqui ó, a gente tem toda essa consulta aqui, né? Retornando qual que é o estado da mesa, qual que é o nome da mesa, né? E é isso que a gente precisa, o nome, o código e o estado aqui, né? Eu poderia até só escolher entre o código e o nome, né? Mas aqui eu coloquei aqui como string, né, esse nome, que eu provavelmente poderia colocar um nome mesmo, né, para essas mesas, né, ao invés de somente deixar o código delas ali. Uma possibilidade, né? Então vamos trazer aqui primeiramente, né, esses dados para a nossa API. E como é que a gente faz isso aqui, né, no Delphi? Aqui eu já tenho no exemplo anterior, né, a gente apenas consultando uma rota olá e exibindo alguma mensagem aqui, né? Então, para a gente começar aqui, a gente poderia colocar uma rota mesa, né? Ou mesas, né? Como está aqui, ó, mesas. O recomendado é que use aqui o minúsculo, né, para criar rotas aqui, né? Então a gente pode pôr aqui mesas, mesas. Seria a rota principal aqui da aplicação, né? A rota principal para buscar as mesas. Então o que ela faria? Faria um get, né, para buscar as mesas, e a gente teria que devolver aqui no corpo da requisição qual que é a consulta com o nosso banco de dados, né? E retornando todo o JSON aqui da consulta, né? Só que para retornar JSON, a nossa aplicação ainda não está trabalhando ainda para retornar os JSON. A gente precisa instalar middlewares para isso, né? Então, um middleware que a gente vai instalar aqui, vamos procurar aqui nas coisas do Horse, né? É o middleware oficial do Horse. Vamos procurar aqui o Horse, da pessoal da Hashload, né? Opa, na verdade não é esse aqui. É o Horse lá do GitHub aqui. Vou procurar. Vamos abrir o meu aqui que eu chego através dele, né? No Horse lá. Vamos procurar aqui. Horse, todo o GitHub, né? E aí nós chegamos aqui, ó, no Horse, no Hashload Horse, né? Que é o detentor aqui do projeto do Horse. E aqui a gente vê que ele tem, né, toda a instalação que a gente fez na outra aula, só que aí ele está devolvendo apenas, né, uma string, né? Quando a gente dá um get pong, aqui get ping, né? Aqui no Lázaro, no caso aqui no Delphi, né? A gente só dá um send de uma string. Então, quando a gente devolve ali para o navegador, ele só interpreta o que está rodando aqui por trás, é um texto, um código HTML normal, texto puro, né? E para a gente devolver ele como string, a gente precisa instalar esse middleware aqui, ó, que é o Johnson.
Então, com esse middleware, a gente instala também com o Boss, ó, ou você baixa aqui, né? Pode fazer o download do zip e colocar junto lá da pastinha do Delphi, né? Ou baixar com o Boss. A gente usa dessa forma aqui, ó. Então, a gente tem a uses aqui do Johnson, né? E usa o system.json, que é o próprio Delphi. E aí a gente vai devolver aqui, a gente vai ter como colocar aqui, né, tipado o nosso send, que ele vai devolver um objeto ou um tjson array, né? Então, conforme a nossa requisição retornar isso aqui. Então, vamos fazer isso primeiramente aqui, ó. Vamos na nossa instalação. Vou lá no Explorer, né, onde a gente colocou a pastinha de módulos. E aqui, ó, eu já adiantei, né, pra gente, instalei alguns middlewares aqui, ó. O primeiro deles vai ser o Johnson, igual eu falei para vocês, ó. Então eu coloquei a pastinha do Johnson aqui, instalei ele com o Boss, né? Ele veio para cá. Então tá certinho aqui, ó. E eu só apontei, na verdade o próprio Boss, né, apontou aqui pra gente já a instalação dele, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Então ele ficou aqui, né? E aqui, ó, conforme o Boss mesmo instalou, ele já jogou aqui pra gente, ó. Então nessa pasta aqui, se vocês quiserem assim, instalar ele manualmente, né, é só a gente vir aqui, ó, procurar aquela pasta. Então eu poderia vir aqui, ó, no caso, o projeto que a gente está desenvolvendo, tá nessa pastinha aqui, ó. Flutter, lanchonete, backend. Então nessa pastinha de módulos aqui, a gente só aponta para esse src aqui e dá um ok. Então a gente pode apontar ali, ó, e dar um okzinho aqui. Ele já vai ficar aqui, ó, disponível pra gente, igual eu fiz aqui, ó. Módulos Horse, né, módulos Johnson. E eu tenho também um outro middleware aqui que eu mesmo desenvolvi, né? Na verdade ele não é um middleware, é uma conexão com o banco que eu fiz, né? Mas só para facilitar, depois a gente mostra como usa ela. Aqui, ó, no caso o Johnson, a gente só aponta para esse src e pronto, já está prontinho. Aqui eu já configurei, não vou configurar novamente. Então aqui a gente só faz a uses, né, do horse.johnson. Então a gente traz essa uses aqui e como é que registra os middleware, né? Eu até gosto de colocar aqui, né, que aqui a gente vai registrar os middlewares. Então aqui a gente pode pôr, ó, um thorse ponto, colocar aqui, né, thorse.use. Então a gente, como a gente vai usar, registrar aqui um novo middleware, a gente só coloca aqui o uses dele, né, e chama lá o Johnson dentro dele. Então a gente pode deixar assim ou assim para passar o char7, né? Mas só desse jeito aqui ele já vai pegar o char7 padrão do JSON, né? Que é o TF8. Então só com isso a gente já configura para ele devolver JSON. E como é que eu devolveria essa mensagem aqui, ó, como um JSON, né? Para a gente testar. Vou colocar aqui, ó, testando mesas, por exemplo. A gente pode pôr aqui, ó, um tJSON object, né? Só que a gente tem que fazer uses daquele system.json. Então, system, que é nativo do Delphi, né? System.json aqui. E agora a gente pode pôr aqui, ó, tJSON object. Então, vou devolver aqui um objeto JSON, né? Vou colocar aqui um tJSON object.create. Vamos fazer a criação dele. Object, create. E aqui a gente coloca e vai adicionar os pares dele, né? Então, quando a gente dá um add par aqui, ó, a gente coloca qual que é a chave, né? Vamos pôr aqui, por exemplo, MSG de mensagem e qual que é o valor. Então, vamos colocar testando. Prontinho. Vamos salvar aqui, vamos recompilar. Então, prontinho, a aplicação foi no ar. Vamos lá no localhost, na porta 9000/mesas. Vamos ver o que ele devolve aqui, ó. Prontinho, aqui eu tenho já uma extensão no navegador que quando tem um JSON aqui trafegando, né, ele já mostra aqui formatadinho. Então quer dizer que funcionou aqui a instalação do nosso middleware. Então prontinho. Seria mais ou menos isso, né? Agora a gente tem que consultar no nosso banco de dados e devolver aqui
as informações das mesas, né? Então, como é que a gente faz isso aqui, ó? Então, primeiramente, é o que eu falei para vocês, eu já instalei aqui um facilitador de consulta com o banco de dados, né? Eu tenho aqui uma classe, né, que eu mesmo criei, vocês podem utilizar da forma que vocês quiserem aí, né, para fazer a conexão com o banco de dados. Pode usar um data modular, né, pode fazer a conexão do jeito que vocês estão acostumados, que aqui funciona, usar data modular, fazer com classes. No caso, eu estou usando a minha própria classe aqui que eu criei, né, para fazer essa conexão. Eu tenho aqui uma conexão que eu uso o IB Express ou o FireDAC, né? Eu vou usar aqui o IB Express, vou mostrar para vocês, que funciona também com versões antigas aqui de conexões, né, com os bancos de dados. E vamos usar o banco de dados Firebird. Aqui, se vocês quiserem usar esse aqui, ó, ele está disponível também no GitHub ali, né? No meu GitHub, Cachopa Web aqui, ó. Então, no meu GitHub, vocês podem encontrar aqui, né, nos repositórios, caso vocês queiram utilizar, né? Mas é uma coisa que eu faço, né? É usar o Factory Connector aqui, que é simplesmente uma classe, né? Vocês vão ver que o código é bem simples aqui, ó. Eu só fiz um pacote. Ele vai simplesmente facilitar a fábrica aqui, né? Ele vai fabricar uma conexão para gente com o Firebird e devolver uma query já. Então aqui, ó, quando eu uso o Interbase, vou mostrar usando o IB Express, né? Ele vai conectar no nosso banco de dados, ó, somente com essa classe, e já vai devolver uma query prontinha para a gente fazer a conexão e já fazer a consulta no banco de dados. Então é bem simples aqui, ó, o uso dele. Vou mostrar para vocês, ó. A gente faz os usos da interface e qual que é a fábrica aqui, né? Qual que é a fábrica que a gente quer escolher. Eu, no caso, vou usar essa fábrica do IB Express. Então, para facilitar aqui, a gente pode jogar nessa mesma Unity, mas eu vou mostrar como melhorar essa parte também. Vamos jogar aqui, só para a gente conseguir utilizar aqui, ó, de maneira facilitada. Então, como eu mostrei para vocês, eu apontei lá, né, qual que são as pastinhas que eu quero utilizar dentro desse módulo aqui, né, que eu instalei, ó, o Factory Connection, SRC, e eu escolhi aqui usar o IB Express. Configurei os dois, caso queremos trocar depois, a gente pode trocar bem fácil aqui, porque está baseado em interfaces, né? Então, por isso que eu gosto de utilizar ele. Então, aqui, ó, a gente só vem, vou colocar uses dele aqui, ele já reconheceu, né? E aqui, simplesmente, a gente pode, ó, já pegar uma query, né? Então, vou colocar aqui uma query, ele vai receber um Factor Connection. Vamos dar um new aqui para a gente fazer uma conexão. Caso ele seja aqui já o sysdba e master key, então a gente só simplesmente já está configurado. A gente só precisa passar o caminho do banco. Então o caminho do banco aqui, onde está o meu banco? Ainda, né? A gente não colocou o banco de dados aqui, ó. Então a gente vai criar uma pastinha chamada dados aqui. Vou criar uma pastinha chamada dados. E nessa pasta aqui a gente vai inserir o nosso banco de dados. Então eu vou pegar o banco que eu já criei aqui, né, com o Firebird, lá do Lanchonettes, e colocar aqui. Copiar esse banco. Vamos lá no nosso projeto. Aqui eu tenho o back-end, né, nossa pastinha de dados, e vou jogar ele aqui. Aí, para a gente configurar, é simplesmente pegar esse caminho, né, que está aqui, ó, como ele está back-end barra, nós estamos a pastinha back-end, né, então a gente só precisa entrar na pasta dados aqui, ó. Então simplesmente a gente vai vir aqui, ó, colocar uma string de 2 pontos, na verdade acho que só barra dados, né? A gente vai entrar na pastinha dados e configurar aqui o principal.fdb, que é o nome do nosso banco de dados, ó. Se você for verificar aqui, ó, é esse nome que eu tenho aqui. Então, só configuro ele aqui, ele vai me devolver uma query, né? Então, posso chamar aqui .query. Essa query é baseada em interface, né? Por isso que eu coloquei aqui a interface do Factor Connection, né? Então, ele já interfaceia aqui, né, pra gente algumas coisas interessantes. No caso, a query
a gente vai ter as funções aqui principais, né, de fazer uma consulta, né, tanto no FireDAC como no IB Express, e ele vai devolver um dataset aqui, que é o que a gente quer no final, né? Então vamos criar essa variável aqui. Então, criando essa variável local aqui, ó, nessa procedure anônimo, a gente já tem a nossa query de consulta. A gente vai fazer essa primeira, né, a primeira query aqui dentro, mas depois vou mostrar para vocês que se o projeto ficar grande, né, não compensa a gente deixar aqui, ó, nessa unit aqui, né, do projeto, na unit principal. Compensa a gente ir criando outras units de controller, né, e também a unit de configuração do nosso banco de dados. Mas só para exemplificar, vou deixar aqui mesmo. E agora a gente pode fazer, já que a gente tem a query, a gente pode simplesmente, ó, dar um query aqui, ponto open, a gente abrir aqui, né, já vamos abrir uma conexão com o banco e passar a nossa SQL aqui, ó. Vamos selecionar tudo, né, daquela tabela de mesas. Então eu tenho a tabela de mesas que eu mostrei para vocês. E somente isso. Se a gente selecionar tudo aqui, a gente já pode montar um JSON e devolver aqui para ele, ó. A gente pode montar um JSON e devolver nessa estrutura que ele está pedindo aqui, ó. Então vamos lá, montar o nosso JSON. Aqui no caso a gente tem a opção, né? Aqui eu coloquei ele minúsculo, né? E o código, para lembrar aqui que ele vem de mesas, né? Mas pode devolver como código simplesmente, né? Nome. Pode devolver de jeito que se quiser um JSON ali, ó. Então aqui depois que a gente consultou, a gente vai obter um dataset, né? Então vamos verificar se o nosso dataset aqui, né, ele não é vazio. Então vamos colocar query dataset.exempp aqui, né? Então se ele não é vazio, então a gente tem dados aqui para ser exibido, né? Se não, a gente pode já devolver aqui. Vamos devolver aqui um array vazio, né? Ou alguma coisa assim, mesas not found, né? Alguma coisa assim. Vamos devolver aqui a nossa consulta no objeto, JSON object. Vamos criar aqui e adicionar o par dele. Vamos dizer que é um erro, que ele não tem nada. Não, vamos dizer que só uma mensagem, né? Passar uma mensagem para ele. Mesas não encontradas. Só para ele ter uma mensagem de erro. E aqui a gente pode, né, no final, colocar um status code aqui, ó. Então, quando a gente não encontra, a gente pode, vou alinhar ele aqui, usar aqui o próprio recurso do Horse, né? Que é o horse.commons. A gente tem uma unit aqui, ó, que ele vai ter todos os enumerados aqui de status code, né? Então, tem horse status, tem HTTP status, né, na verdade. Quando a gente quer devolver aqui, ok, é o 200, né? Quando quer devolver outra coisa, a gente pode olhar aqui, ó, que tem o no content, né? Não tem nada que ele devolveu. Ou not found, né? Que eu costumo usar aqui quando a gente não encontra. Então, devolvemos aqui o status code para ele de um erro aqui, né? Que não está encontrado. Beleza. E agora, se a gente realmente tem alguma coisa, vou colocar um big end aqui, né? Para melhorar. Se a gente tem alguma coisa, a gente vai ter que trabalhar com isso aqui, né? Então, vou dar um query aqui, ó. Ponto first. A gente vai para o primeiro dataset, né? Vamos percorrer nosso dataset. Ó, o primeiro registro aqui, ó. E enquanto esse dataset não é vazio, né? End of file. Ele não terminou. A gente continua, né, percorrendo esse dataset e montando ali o nosso JSON que a gente quer devolver. Então, dataset.nest. Prontinho. E aqui a gente monta o nosso JSON.
monta o JSON retorno aqui. No caso, o nosso JSON retorno vai ser um array, né? Então, um array JSON retorno. E esse array aqui, a gente pode criar uma variável, né? Pode ser um JSON aqui mesmo, tJSON array. Então, eu vou mostrar aqui de forma manual, depois eu vou mostrar para vocês que dá para fazer isso através de uma biblioteca, né? Que o pessoal da Hashload também tem, né? O Vinícius Sanches é uma biblioteca bem interessante para fazer o parse desse dataset aqui automaticamente. Nessa versão aqui até eu usei ele, por isso que ele fez aqui, né? Um parse desse JSON dessa forma, que eu usei o próprio biblioteca de fazer esse parse do dataset automático. Mas aqui eu vou mostrar para vocês fazendo na mão, né? Que às vezes é interessante para vocês saberem como que cria isso manualmente também. Então aqui a gente instancia o nosso array. Então eu vou criar aqui um tJSON array. Aqui ele não está dando o autocomplete, vamos colocar aqui, vou criar ele. E quando a gente criou aqui, a gente já pode preencher ele. Então, JSON array, né? Vamos adicionar aqui os elementos que serão os pares aqui dele, né? Só que para a gente adicionar os pares dele, a gente precisa montar um JSON object. Então aqui dentro a gente cria um JSON object, né? JSON object. A gente pode criar aqui, eu dei o Ctrl Shift V, né? Para ele declarar essa variável aqui para mim, ó, nesse escopo. Está criado ali em cima. Então esse objeto aqui, ó, que a gente vai jogar para o nosso array aqui, ó. Então a cada elemento aqui criado desse JSON a gente joga no array, ó. Add no array. Então é assim que cria aqui os JSON array. Então a gente pega lá o objeto JSON e vai preencher ele agora. JSON.add pares. Vamos adicionar aqui o primeiro par, que é o nosso mês código aqui, ó. Então podemos criar assim, ó, mês código, para ficar igualzinho, tá no exemplo ali, né? Mas é igual eu falei para vocês, podem criar assim como código, que vai funcionar da mesma forma, porque é só o nome, né, que a gente está colocando. E agora aqui, ó, que vem o pulo do gato. A gente, para devolver um inteiro, né, a gente precisa chamar o tJSON number. Muita gente erra nessa parte aqui, né? Porque aí não usa o JSON number aqui para ele transformar o inteiro certinho, né? E joga ele como string. Aí vai um JSON tudo como string, né? Não é o caso. A gente pode devolver ele aqui, ó, criando um JSON number, que vai devolver certinho lá como tipo integer, né? Um tipo inteiro lá, ou double. No caso aqui ele aceita double também. Então ele cria certinho pra gente o double ou o inteiro. E aqui, ó, a gente pode pegar a nossa consulta do dataset e pegar o campo que ele está devolvendo ali. Para facilitar aqui no nosso campo de busca, a gente pode devolver o mês código e mês nome e mês estado, né? Vamos ver se precisa de tudo aqui, ó. Código, nome, estado e junção. Podemos devolver tudo ali. Então podemos vir aqui, ó. A gente sabe certinho o que a gente está devolvendo, né? Mês código, mês nome, mês estado e mês junção. O junção aqui nem uso, mas é só para a gente ver como que devolve aqui o JSON, né? Então, de meses, certinho. E agora aqui, ó, a gente pode pegar no field by name, né? E passar aqueles nomes ali, ó. Mês código vai ser um inteiro. Então a gente passa aqui para um JSON number exatamente o inteiro para ele transformar aqui para gente. Beleza, esse é o primeiro par que a gente vai devolver aqui para ele no JSON. Eu vou copiar aqui para a gente fazer o resto certinho. Então aqui, ó, como essa aqui é uma string, a gente vai devolver aqui o field by name como as string. E aí a gente não precisa, né, transformar ele aqui, ó, com JSON number, porque por padrão ele já reconhece uma string.
E provavelmente aqui os outros também são todas strings, né? Então vamos tirar aqui, não precisamos, né? E vamos devolver aqui como string, todos eles. Prontinho. Aí a gente só coloca aqui o mês nome já foi, mês estado e o mês junção. Prontinho. Aí provavelmente lá, depois a gente verifica, né? Mas aqui eu já estou pegando o valor que está na comanda, né? Então a comanda amarrada a essa mesa, eu já faço ali um join, né? Para buscar qual que é o valor dela. Mas para não complicar, né? Só para mostrar para vocês como faz o parse de JSON, a gente deixa isso aqui para a próxima aula. Então aqui eu já fiz o parse, né? Agora a gente só vai renomear as coisas aqui, ó. Então aqui vai ser o nome, aqui vai ser o estado e aqui a junção. E é isso que a gente está devolvendo ali, ó. Prontinho. Vamos ver se isso funciona. Aqui a gente já está colocando nosso elemento, está faltando apenas a gente devolver, né? Então aqui retorna, né? Retorna o resultado dessa operação aqui. Então como é que a gente retorna? Através do res, né? Que é resposta, ponto send. E aqui, ó, também eu vejo o pessoal errando muito, né? Como é que a gente devolve aqui? Não é mais um JSON object, né? Ou uma string pura aqui, né? Então ele vai devolver, como a gente vai tipar o retorno, um JSON array, que é o que a gente quer que ele retorne no final, que é esse array aqui, ó. Então simplesmente a gente pega o array e joga ele aqui, ó, para ele devolver. E aí por padrão, né, aqui ele já fica com status code 200, mas vamos reforçar aqui para mostrar para vocês que dá para mudar, né, esse status code aqui, ó, com o OK de 200. Prontinho. Então esse corpo aqui dessa função, né, então, a gente fez direto aqui no nosso próprio DPR, né? Nosso próprio dproj aqui, né? Mas a gente vai melhorar isso aqui mais para frente e colocar em units separadas, né? Porque você vai vendo que vai crescendo aqui, ó. Mas vamos ver se funcionou, então. Vamos lá. Aqui ele já estava rodando, né? Então vamos compilar, fechar ele e compilar novamente. Prontinho, sem nenhum erro. Aqui a gente tem a aplicação, né? E vamos lá consultar o localhost mesas. Aqui ele deu um erro que não encontrou o nosso banco de dados, né? Então provavelmente a gente não colocou na pasta certinha para achar ele, né? Vamos voltar lá. Aqui, se não me engano, tem que dar mais um para ele entrar, ó. Então dois pontos, né? Barra, para ele entrar nessa pastinha aí. Beleza, eu vou até colocar no modo debug aqui para a gente verificar isso. Prontinho. E agora vamos tentar novamente. Ele novamente não encontrou o banco de dados. Deixa eu ver se eu passei ele de novo. Então, dados... tá, como eu não se executava, aqui tem um pequeno problema. Aqui a gente não está gerando o executável junto aqui, né, do dproj. Nos Delphis antigos, né, ele acaba gerando aqui, ó. Então é somente a gente entrar dentro da pasta ali, beleza. Só que aqui, ó, a gente percebe que ele gera uma pastinha chamada Win32 e gera uma pasta chamada debug aqui, conforme eu compilo ele nessa versão debug ou não aqui, né? Então ele gera o debug ou release e cria uma pastinha aqui, ó. Então foi esse o erro. O que a gente tem que fazer para corrigir, né? Então a gente vai voltar uma pasta, voltar outra pasta e depois a gente tem acesso ao back-end. E aí depois, como a gente vai estar nessa pasta aqui, aí sim a gente entra dentro dessa dados aqui, ó. Então esse foi o erro. A gente vai voltar uma, vai voltar duas, vai entrar dentro da pasta dados e aí sim a gente está no principal, que é o nosso banco de dados ali, ó. Então vamos ver se era isso mesmo. Então como o executável está sendo gerado em uma pasta que não é a raiz ali, né? Então a gente tem que fazer essa configuração. Vamos lá. Prontinho, ó. Era isso mesmo. E aqui a gente já
consultou todo o nosso banco de dados. E ele vai retornar aqui, vamos ver quantas meses, 40 meses, vamos ver se o banco é isso mesmo. Então são 40 meses com todos os estados dela aqui, ó. Então é assim que a gente cria, né, o nosso consulta com o banco e já realiza ali, ó, o endpoint, né? Como lá no Flutter provavelmente eu deixei ele com um M maiúsculo aqui, né? Depois a gente tem que corrigir, mas o correto, né, de acordo com alguns guias de estilo aí, né, para o REST é bom a gente usar as rotas começando com o minúsculo aqui, né, para a gente falar que esse aqui, né, é um recurso da aplicação, né, um endpoint aqui no caso é um recurso, né. Então esse recurso normalmente ele é criado aqui com letra minúscula. Então é assim que a gente consulta aqui no banco de dados, né? Nas próximas aulas a gente vai melhorar essa parte, vai criar aqui uma classe para simplesmente devolver essa query já configurada, né? E também a gente vai extrair daqui, né? Para a gente não precisar fazer todos esses controllers, né? Aqui, fazer essas consultas aqui direto, né? Com get, vai ter vários endpoints aqui, ó. A gente vai separar em controllers. Então, pessoal, por hoje é só. Se inscreva aí no canal, né, se você gostou desse vídeo. E vamos ficando por aqui. Se inscreva aí e dá um like, né? E ajuda a compartilhar para outras pessoas também. Valeu, até mais!